bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão assistindo. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Vamos fazer essa revisão. Embora vocês possam estar achando estranho, nossa, mas uma hora eu estou fazendo uma revisão lá da metade do meu segundo ano, tô fazendo. Por quê? No Enem vai cair muito o Brasil Império e o Brasil República. Cai demais, né? Então, nada melhor que a gente dar uma voltada e dar uma mexida aí no que a gente precisa. Então tá, até agora nós vimos como que o primeiro império se procedeu, nós vimos como que Dom Pedro fez a Constituição, como que ele segurou a questão da unidade do país, como que Dom Pedro trabalhou, né? E como que Dom Pedro começa a perder, de certa forma, poder. Tá? Ele começa a perder o apoio dele das elites. Na aula passada eu expliquei para vocês que os governos necessitam da elite, né? De certa forma a elite tem que estar dando apoio, o povo tem que dar apoio. E se ele não receber esse apoio, é complicado ele governar. Eu já avisei, por meio da força ninguém governa, tá? Então vamos lá para a gente poder entender bem essa história, tá bom? Bora! Aí a gente viu o primeiro reinado, a gente já explicou essa parte, viu a Constituição na aula passada, como foi a Assembleia Constituinte, como que funcionavam esses poderes. Vocês estudam esses poderes, pessoal, principalmente os 4 poderes. Poder legislativo, que cria as leis, poder executivo, que executa, né, que governa, e o poder judiciário, que trabalha para que essas julga e faz com que as leis sejam obedecidas. Hoje nós temos esses 3 poderes. 3 poderes. Quais são os poderes legislativos hoje? Vereadores, que é o poder local, deputados estaduais, que é o poder estadual, deputados federais e senadores, que é lá no federal. Deputados, né, tudo quanto é vereador e deputado, eles trabalham as suas representações, as partes, as pequenas partes, os que representam. Então, são representantes da comunidade lá dentro do governo, certo? Olha só no poder legislativo, saca só. E nós temos o Senado, que representa o quê? O Estado. Então, tem 3 senadores por Estado. Tem senador por São Paulo, tem senador por Goiás, tem senador pelo Acre, tem senador por Ceará, entendeu? Eles representam os interesses do Estado, né, de Goiás, das unidades federativas, de Goiás e de suas unidades federativas. Esse hoje é o poder legislativo. Naquela época, era mais ou menos a mesma coisa. Existiu a Câmara dos Vereadores, né, e tinha o intendente, que eram os vereadores, as pessoas locais que tinham, e o intendente, que era espécie de um prefeito. Aí tinha os deputados estaduais, né, e tinha os deputados federais e senadores, também muito parecido com isso. Só que o voto era voto censitário, votava, né, quem tinha renda, tá bom? Então, tudo isso aí, complexo para vocês entenderem. Vamos lá. Mesmo assim, o Senado era indicado pelo poder moderador, tá? Você votava, ia 3 senadores, ele indicava. Não era vontade popular como é hoje. Você vota e vai lá o cara. E nem quase todo mundo podia votar. Então, há uma diferença muito grande entre o Império e hoje em dia. Vamos lá, o poder executivo. Quem que é o poder executivo? Fácil, pessoal. O prefeito, que no âmbito local, o governador no âmbito estadual e o presidente da república no âmbito federal. Certo? Naquela época, era o quê? Eram as províncias, eram os municípios e as vilas que tinham intendente, tinha um governador, né, do presidente de província, que não chamava estado, era província, o presidente de província, que era escolhido pelo poder moderador, quer dizer, quem tinha o poder moderador? O imperador. Então ele escolhia quem que ia governar Goiás, quem que ia governar Mato Grosso, Minas, São Paulo, então, tá? E tinha o poder executivo lá que era que executava as leis, mas ele não tinha muita força, porque o que estava acima dele era que comandava. Poder judiciário. Hoje o poder judiciário existe os
juízes municipais, juízes estaduais, né? Os desembargadores que cuidam disso. Depois tem juiz federal, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça e tem o Supremo Tribunal Federal. Tá? Esse é o que era o máximo. Né? Hoje em dia, você vai chegar até lá. Tá bom? Aqui, o que acontecia? O Supremo Tribunal Federal, na época, quem escolhia os entes lá era o poder moderador. Hoje, quem escolhe é o presidente da República. Né? Quando dá a vacância, ele vai e coloca o que ele quer. Naquela época também era o imperador. Não era nem o poder executivo, era o imperador. Tá bom? Então, se lembra disso aí. Aí tinha a Constituição, que dava todo esse poder para o imperador, que tinha o poder moderador, que era acima dos outros. Vimos que a Constituição não alterou nada, a questão dos escravos e do povo ficou a mesma coisa, só mudou da colônia de Portugal para o Rio de Janeiro, né, como se diz, para a elite do Rio mandar no Brasil. Né? Aí nós tivemos as revoltas lá no Nordeste, com a Federação do Equador, e a separação do Uruguai, a independência do Uruguai, que a gente falou na outra aula. E agora nós vamos para a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos trabalhar a aula de revisão, Brasil, primeiro Império e Regência. Nós vamos trabalhar essas duas aulas. Preste bastante atenção aí, galera. Bom, o que nós começa a acontecer no Brasil nessa época? Nós vamos ter uma baita de uma crise econômica, né? Essa crise econômica, ela vai ser gerada pelo quê? O mundo está em uma revolução industrial, tá? Todo mundo está industrializando e tal. E o Brasil comprava tudo de fora. Tecido, principalmente, vinhos e várias coisas de consumo, tá? Mas quem consumia mais era a elite, mas mesmo assim estava tendo problemas. E aí o que nós exportávamos? Tabaco e açúcar. Poxa, não dá para pagar, certo? As contas não vai fechar, o governo não vai dar conta disso. Mas a elite naquela época era uma elite rural e agrária. Ela não vai querer industrializar, ela vai querer que continue da mesma forma. E isso começa a gerar problemas. Mais ainda acrescentado o problema dos gastos do governo naquela época também, que era muito grande, com gasto com guerra, né? E aí vai várias coisas. Eu vou dar uma lida aqui e vou passar para vocês mais informações. Para tentar controlar o problema da crise, o imperador solicita novos empréstimos, aumentando a dívida externa. Eu vou falar que empréstimos são esses. Tal situação gerou vários protestos. Jornalistas e defensores dos ideais liberais criticavam a centralização do poder na mão do imperador. Então vamos lá. Então, o que o imperador faz para pagar as contas? Ele está com conta. Guerra gasta muito. E ele vai ter uma outra conta brava para pagar. Ele começa a entrar em guerra lá em Portugal. Pô, professor, mas do Brasil para Portugal o problema é o seguinte. Morre Dom João VI em Portugal. E aí vai entrar então, tem que ter o sucessor de Dom João para ser rei de Portugal. Quem que é o sucessor de Dom João? Dom Pedro I. E aí que é o problema. Dom Pedro, como é que ele ia governar Portugal daqui? E começou a gerar todo um conflito e começou a gerar todo um trabalho. Além de tudo, estava uma conversa entre Brasil e Portugal, para Portugal reconhecer a independência do Brasil. E aí, espero que eu vou voltar nessa história, mas olha só como é que essa história vai parar. Todo mundo reconheceu a independência, os Estados Unidos não era muita coisa não, né? Não era essa potência hoje não, era bem mais fraco, reconhece, os outros países reconhecem, pá. Só que a maior parceira comercial do Brasil, que mais vendia produtos industrializados para nós, mais vendia as coisas para nós, não reconheceu, que é a Inglaterra. A Inglaterra fala, eu não vou reconhecer porque eu não quero quebrar o que eu tenho com Portugal centenariamente. E Portugal também não reconhecia. A Inglaterra pega e fala, só vou reconhecer quando Portugal reconhecer. Olha só onde que nós vamos arrumar um empréstimo aí. Vamos começar com o empréstimo. Aí o que acontece? O Brasil fala, não, mas vamos conversar, vamos ver o que pode fazer. A Inglaterra, posso negociar em seu nome? Tipo assim, negociar essa parada? O Brasil pode. A Inglaterra vai até Portugal, né, na época, e conversa com os portugueses.
E avisa para eles, cara, esquece, perdeu. Perdeu. É igual o término de namoro. Ou esquece, moço. Né? Aceita que dói menos e pronto, né? E aí esquece tal e tal, Portugal não aceitava. Aí a Inglaterra oferece um subsídio, oferece assim, então faz o seguinte, o Brasil então paga indenização para vocês de 6 milhões de libras, né? 2 milhões de libras, desculpa, 2 milhões de libras. Ué, Portugal falou, nossa, uma crise desgraçada que eu tô, devido a esse tanto de problema, 2 milhões de libras no meu bolso é tudo que eu precisava. E aí, Portugal então falou, não, beleza, se o Brasil pagar, eu topo. Eu reconheço a independência. Veio aqui até o Brasil, falou para Dom Pedro. Dom Pedro falou, pô, velho, eu tô numa quebrado. Eu tô numa guerra aqui, eu tô com um problema aqui na província, minhas exportações tá ruim, o preço dos produtos está lá embaixo. E você ainda vem com essa de querer que eu pague 2 milhões de libras? Tá doido, eu não tenho dinheiro não. A Inglaterra fala, não, fala o seguinte, eu te empresto dinheiro, mas eu tenho que continuar a ter meus privilégios de comércio e venda dos meus produtos aqui. Beleza? Beleza. Oxe, de boa. E aí a Inglaterra vai até Portugal, né? Chega lá, Portugal fica, nossa, o Brasil aceitou, aceitou. Vou pegar 2 milhões de libras? Vai, a Inglaterra fala, né? E aí Portugal ficou, nossa, que top, eu vou pegar 2 milhões de libras, vai ser bom pra caramba, porque era dinheiro pra cacete. E aí Portugal falou, então me dá aí 2 milhões de libras aí. A Inglaterra fala, não, é o seguinte, você me deve 6, então agora você me deve 4. E vamos continuar a ter os mesmos privilégios aqui em Portugal. Então a Inglaterra matou 2 coelhos com a cajadada só, sem gastar um centavo. Manteve Portugal devendo para ela e com os privilégios de venda dos produtos industrializados. Manteve o Brasil com os privilégios de produtos industrializados sem gastar um centavo. Só transferiu a dívida de Portugal para o Brasil. Pronto, a Inglaterra está com o Brasil na mão. Mais os empréstimos que o Brasil tinha feito para a guerra e mais outras coisas, que o Brasil tinha muito exército mercenário, nós estávamos agora numa situação bem complicada que começa a gerar uma discordância muito grande de Dom Pedro. Não estava sabendo gerir direito o dinheiro do país e o país estava quebrado, né? E começa a haver protestos, começa a haver pessoas que não concordam, começa a haver gente que está criticando o grande salvador da pátria, o eterno protetor da independência, o cara que era amado e aclamado por todo mundo. Mas aí começou com as atitudes um tanto complicadas, com essa Constituição, né, e com mais algumas coisas, com a matança lá no Nordeste, que teve com a Confederação do Equador. Vai ter também, nossa, problemas devido à sua... Dom Pedro era muito ímpeto de ter amantes e mulheres, era a fraqueza dele, né? E ele tinha amantes, uma das amantes dele famosa na história, que é a Marquesa de Santos, né? Até Dom Pedro teve uma filha com a Marquesa de Santos, chamava de Duquesa de Goiás, ele reconhece ela, mas ela não tem direito à sucessão do trono, e dá o título de Duquesa de Goiás. E a Marquesa, então, teve filho com outros também, vários outros. E a Marquesa começou a interferir na política, além de ser amante dele. E isso começa a gerar conflito com seus aconselhadores, principalmente o Zé Bonifácio, que vai se afastar de Dom Pedro. E Dom Pedro passa a perder aqueles caras do início da independência a vazar fora, porque a Marquesa de Santos começa a cortar todo mundo e começa a dar pitaco na política. Ela chegou a tal ponto que Dom Pedro queria que ela ficasse junto com ele no beijamão. Beijamão é um salão, né, onde todo mundo ficava lá, e Dom Pedro, e aí vinha todo mundo para pedir alguma coisa para o imperador, eram filas quilométricas, né? E ele queria que ela ficasse ao lado dele. E a rainha Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, que era das grandes famílias reais da Europa, da Áustria, a mulher muito criada para ser rainha, e problema grave, queridíssima da população, porque ela fazia muitas caridades, ela era uma mulher muito assim, benquista por todos, uma mulher formada para aquilo, né, que tinha toda uma educação e tal.
E é lógico que a mulher não vai aceitar uma situação, ficar ela e a amante do imperador, uma do lado da outra, vá a merda, né? Tipo assim. E ela não aceitou, Dom Pedro bate nela, né? Por causa disso, a imperatriz apanha, ela estava grávida, ela chega a perder o filho, né? E depois disso, ela vai, devido a complicações, ela vai ficando definhando, vai ficando triste com isso e ela morre praticamente. É quase que, vamos colocar entre aspas, de tristeza com a situação que estava. E o imperador só perdendo pessoas. Mais uma coisa, nossa imprensa era livre, metia o pau no governo 12, e o imperador vai fazer algo muito complicado. Ele começa a brigar com a imprensa, e isso vai gerar muito problema para o imperador começa a receber muita oposição. E muitos apoiadores do imperador são os portugueses antigos. O imperador é de Portugal e os portugueses que viviam no Brasil, que tinham comércio, estavam apoiando ele. E isso aí gerou muito conflito, até chegar um dia que Dom Pedro vai a Minas, depois retorna, né? No que ele retorna, no retorno dele para o Rio de Janeiro, os portugueses ficaram sabendo que ele estava retornando, foi colocando faixas, vive o imperador e tal, e os brasileiros não aceitaram essas faixas, não aceitaram que ia ovacionar e começaram a arrancar as faixas e a meter o pau e quebrar as coisas que tinha. E aí os portugueses, querem defender a faixa, querem defender o manifesto a favor do imperador, começa a jogar garrafa de vinho no povo lá embaixo. E o povo lá de baixo começa a chuchar a garrafa de vinho lá em cima, porque as casas eram 2 andares, né? Onde o imperador ia passar, eles tentou fazer isso e era bem na hora, na rua dos portugueses. E aí quebrou a rua tudo, virou aquela bagunça chamada de Noite das Garrafadas. Por isso Dom Pedro não teve muita saída, tá? Ele vai então embora do Brasil e vai para Portugal, mas eu vou explicar isso melhor para vocês. Vamos aqui na parte da abdicação. A oposição ao imperador levou à formação de 2 grupos compostos por membros da elite. Liberais moderados, representantes dos grandes proprietários de terra de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, defendiam a permanência do governo centralizado no Rio de Janeiro, mas queriam ampliar a influência política dos deputados e senadores. Lógico, né? Diminuir um pouco o poder moderador. E os liberais exaltados exigiam o estabelecimento de uma federação com a descentralização do poder e uma autonomia das províncias. Então, eles queriam que o mais poder ainda para o povo e para as províncias, porque é tudo muito centralizado na mão do imperador. E aí essa briga política já estava abatendo muito devido à crise econômica, devido à crise política que estava se fazendo, novos modelos estavam tentando colocar e Dom Pedro forçando para que isso não ocorra e cada vez mais problemas estavam acontecendo. Bom, aí que nós vamos ter então, dentro desse contexto, desse imbróglio, né? O Dom João morre. Quem que é o próximo? Olha aqui, ó. O Dom Pedro. Ele que será o próximo rei de Portugal, né? O filho homem e tal, que são os filhos de Dom João, né? Tem Dom Miguel e Dom Pedro. Dom Pedro é o primeiro, depois Dom Miguel. Embora Portugal não tinha problema em ter rainhas, mas quando tem homem, né, vai isso. E aí Dom João estava lá, né, morre. E aí o trono português. O Dom João morre, tá? Dom João morre. E aí quem que tem que assumir? Dom Pedro. Dom Pedro assume, né, tem que assumir o trono. Como que ele vai assumir o trono aqui do Brasil? Como que ele vai parar lá em Portugal? E agora? Zé do céu, esse trem começou a bagunçar. E aí começa a ter todo um problema, né? Dom Pedro então tem que governar o Brasil nessa bagunça. Se ele sai daqui, isso aqui pode separar e virasse um monte de república, né? Ou outro pegava o poder, tava um problema danado. O que ele pensa? Melhor eu abdicar do trono de Portugal e segurar o trono brasileiro. Então ele abdica em favor da filha Maria da Glória e vaza, manda ela para Portugal, para ela ser rainha. Quando ela chega lá, a mãe de Dom Pedro, que é a Carlota Joaquina, mas o irmão mais novo, Dom Miguel, havia assumido o trono. Então deu um golpe em Dom Pedro, né? A mãe, mais o filho. E aí
a filha de Dom Pedro chega para assumir e aí não teve jeito, ela não teve como assumir. Então Dom Pedro tentou fazer algo que naquela época era muito comum. Ele tentou casar a Maria da Glória com o irmão dele, o tio com a sobrinha, para que os dois pudessem ficar governando, né? A descendência deles ficasse governando. Dom Miguel não aceita e manda a menina, tira a menina de Lisboa e manda a menina embora. A menina vai ter que ser colocada, né? E aí Dom Pedro começa a pegar dinheiro do Brasil e gastar lá em Portugal por causa da guerra contra o irmão, que começa na cidade do Porto, né? Só que aí o que vai acontecer? Saca só. Com isso, né? Dom Pedro não teve mais saída devido à Noite das Garrafadas. Ele viu que aqui no Brasil não tinha mais condições dele ficar. A coisa que para ele não tinha mais função. O que ele faz? Ele vai abdicar do trono do Brasil, tá? Em favor de seu filho, Pedro, né? Que vai ser o Dom Pedro II, né? E ele vai abdicar em favor do filho, de 5 anos de idade, e vai mandar que o Brasil tenha uma regência até o menino fazer 18. E ele capa o gato, vai para Portugal. Chega em Portugal, ele está com um exército de 10 mil homens e o irmão dele está com um exército de 100 mil. É mais ou menos assim que estava os números. Só que Dom Pedro vai vencendo batalha após batalha e o povo vai aderindo à causa de Dom Pedro. Dom Pedro vem, desce até Lisboa, tira o irmão do trono, coloca uma Constituição muito liberal, deu concessão e poder para os deputados e senadores. Cara, totalmente o contrário Dom Pedro foi lá. Lá em Portugal foi totalmente o contrário que ele foi aqui no Brasil. Foi um dos caras, um dos governos mais libertador que teve para Portugal. E aí ele entrega o governo para a filha e vai para se recolher no palácio. E ele morre no mesmo quarto que ele nasceu, né? Ele tinha um problema de coração, ele morre com poucos anos de idade, acho que ele tinha 36, né? Bem jovem, morre jovem, né? Ele tinha problema de coração, inclusive o coração dele foi enterrado lá na cidade do Porto, os restos mortais dele veio para o Brasil, e Dom Pedro, então, ele fica lá em Portugal, e o Brasil agora passa por uma outra fase, que é o período da regência. Beleza, pessoal? Sua aula ficou grande, eu vou deixar a regência para a próxima aula, bacana? Então, até mais para vocês, pessoal. Beleza? Qualquer dúvida, fala comigo que eu estou aqui para ajudar vocês. Valeu, até mais!